Sou o professor Afonso, vou procurar ser bem objetivo na exposição dessa parte do nosso estudo, que é de retas. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre a introdução. A geometria analítica. A geometria analítica, ela trata da parte da matemática que procura usar uma expressão matemática para representar alguns entes matemáticos. Por exemplo, a reta, a circunferência, a elipse. A gente já viu que o ponto pode ser representado por um par ordenado, né? Então a gente viu que tudo isso pode ser tratado de uma maneira a escrever esses entes matemáticos, reta, como uma equação, a circunferência, uma equação, a elipse, uma equação. Elas podem ser tratadas algebricamente através de expressões algébricas. A gente já viu também, em alguns momentos, lá no estudo da função do primeiro grau, quando a gente estava estudando no fundamental ou no início do ensino médio, que uma função do primeiro grau que tem essa aparência aqui, ó, o gráfico dela é uma reta. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, não paralela ao eixo y, né? Que pode também ser escrito assim: y igual a ax mais b. Bom, lá naquela ocasião a gente estava estudando função. Agora a gente vai estar estudando as relações geométricas da geometria analítica que envolve a reta, né? Mais propriamente as equações e o estudo dos coeficientes dessas equações. E o que a gente espera alcançar com esse estudo? Que você, aluno, saiba reconhecer a equação da reta, o significado dos coeficientes dessa equação e as condições que garantem o paralelismo e a perpendicularidade entre elas, entre outras informações a partir do estudo da equação da reta, sem a necessidade de termos representação gráfica dessa reta. Bora ver o que é a inclinação de uma reta. Ora, pessoal, o sistema cartesiano já é conhecido nosso, né? A gente tem aqui o eixo x e o eixo y. Eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y o eixo das ordenadas. E o objeto do nosso estudo é exatamente a reta, que é representada aqui, ó, por esse traço. E a gente vê que essa reta forma com o eixo positivo do x um ângulo. Esse ângulo, aqui representado pela letra grega alfa, é a inclinação da reta. Tá certo? Então a medida do ângulo é a inclinação da reta. E ele é sempre tomado no sentido anti-horário, contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Aí a gente pode ter três situações ocorrendo com a reta. Olha só essa situação aqui. Aqui, como a gente vai considerar o sentido anti-horário, aqui é o 0 graus. Aqui é o 90 graus. E aqui é os 180 graus. Desculpa aí o desenho meio feio, porque com o mouse é complicado desenhar. Mas olha só. Então, três situações podem ocorrer. O ângulo alfa pode estar compreendido entre 0 e 90, que é o nosso exemplo aqui, ó. O alfa está entre 0 e 90. O ângulo alfa pode estar compreendido entre 90 e 180, porque repara, se eu for pegar essa reta aqui e colocar ela bem aqui, olha, o 90 graus está aqui. Então eu tenho um ângulo maior que 90, ó, tá? Entre 0 e 180, já que 180 é essa linha aqui. E há uma terceira hipótese do ângulo ser um ângulo, exatamente o ângulo de 90 graus,
que é representado quando tem esse quadradinho aqui com um pontinho no meio. Esse aqui é um caso particular da reta que a gente vai analisar. Quando a reta é paralela ao eixo x, que é o caso desse exemplo aqui, pessoal, quando a reta é paralela ao eixo x, o ângulo formado é zero. Então, acontece que se o ângulo é zero, a reta nunca vai encontrar o eixo x. De duas uma, ou ela nunca encontra o eixo x, ou ela então está sobre o eixo x, tá certo? Então, olha só essa observação. É correto afirmar que para cada reta R, o ângulo alfa é único. Pois é, porque para cada vez que eu traçar uma reta, eu vou ter um único ângulo formando com aquela reta. Para representar uma reta não vertical em um plano cartesiano, é preciso ter no mínimo dois pontos pertencentes a ela. Desse modo, considere uma reta S que passa pelos pontos A e B e possui um ângulo de inclinação com o eixo OX. Olha, eu vou colocar o O aqui que no desenho da apostila não aparece. OX, tá certo? Igual ao alfa. Olha, esse ângulo aqui, que é o nosso ângulo alfa, quando eu marco o ponto A e o ponto B e traço uma linha ligando o ponto A com o ponto B, vai chegar uma hora que essa linha vai cortar o eixo X, e esse eixo X com a reta vai formar um ângulo alfa. Repara que esse ângulo alfa aparece bem aqui, ó. De novo, olha. Se eu prolongar esse tracejado aqui da ordenada YA, esse ângulo alfa ele aparece bem aqui novamente. E aí a gente encontra um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo que eu vou pontilhar aqui para a gente identificar melhor do que eu estou falando. Esse triângulo retângulo que eu estou enchendo de ponto aqui, né? E quando eu tenho, por que eu estou fazendo essa relação desse ângulo daí para cá e identificando esse triângulo retângulo? Porque eu quero estabelecer uma relação entre esse ângulo e os dois pontos que eu conheço da reta. E olha só, olhando agora para o triângulo, a gente observa que a gente tem essa informação aqui, que é o cateto oposto ao ângulo alfa. Como é que eu tenho essa informação? Basta pegar o y do B, diminuir do y do A, e eu vou saber qual é essa distância. Então eu conheço o cateto oposto ao ângulo alfa. E conheço também o cateto adjacente ao ângulo alfa. Basta eu fazer também a subtração. X do B menos o x do A. Aí eu tenho então um ângulo, conheço o cateto oposto a ele e conheço o cateto adjacente a ele. Ora, qual é a relação trigonométrica que envolve o ângulo, seu cateto oposto e seu cateto adjacente? É a tangente. A tangente do ângulo alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tá certo? E aí, dá para eu escrever que a tangente de alfa pode ser conseguida usando esse cálculo aqui, ó. Y de B menos Y de A dividido por X de B menos X de A. Observe que se o X do B for diferente do X do A, a reta S não é paralela ao eixo Y. Porque eu vou ter dois valores de... Olha aqui, ó. O X do B diferente do X do A, então é porque vai ter uma inclinação, não vai ser paralela ao eixo Y, né? Aí a gente pode concluir o seguinte, que toda vez que isso acontece, o X do B é diferente do X do A, eu vou poder calcular a tangente do ângulo. E para a gente não ficar escrevendo assim, tangente do ângulo alfa, a gente vai usar uma letra para definir essa tangente, que é o coeficiente angular da reta, tá? Que é o que a gente está estudando, ó. Coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo alfa. Mas a gente não vai ficar mais escrevendo tangente do ângulo alfa. A gente vai usar a letra M para definir esse coeficiente angular, que a gente já sabe que é a tangente do ângulo alfa. Olha só, olha isso aqui, é importante. Podemos usar
YB menos YA no numerador, aqui em cima, desde que o denominador respeite a posição. Olha, era YB que estava sendo subtraído, então é o XB que vai ser subtraído, tá bom? Essa posição aqui, AB, aliás, BA e BA, tem que ser respeitada. Se eu colocar A menos B aqui, aqui embaixo vai ter que ser A menos B também, tá certo? Não pode mudar, senão vai trocar o ângulo. Existem duas maneiras da gente obter o coeficiente angular. Duas maneiras. Quais são essas maneiras? Olha, duas maneiras se o coeficiente existir, né? Quando o coeficiente existir. Então tem uma observação aí. Quando é que essa conta não vai existir? Quando eu tiver xb menos xa igual a zero. Quando eu tiver xb menos xa igual a zero, não dá para dividir por zero, então não vai existir o m. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que xb menos xa vai dar zero? Bora analisar essa situação bem aqui, pessoal. Ó, voltando aqui para cima. Aqui eu tenho um ponto x, um x do P. Bem aqui, não é também o x do P? Bem aqui, também não tem um x do P? Bem aqui, também não tem um x do P? Repara, quando os x são todos iguais, é porque a reta forma 90 graus com o eixo x. E a gente sabe que não existe a tangente de 90 graus. A tangente de 90 graus não existe, portanto, não vai existir esse m. Porque quando eu diminuir aqui vai dar zero, e aí eu não posso fazer uma divisão por zero. Tá certo? Bom, mas voltando aqui. A gente tem duas maneiras de encontrar o coeficiente quando ele existir. Quando ele existir, dá para a gente conhecer fazendo o seguinte. Se eu souber quem é a inclinação, ou seja, se eu souber quem é o ângulo, basta eu calcular a tangente do ângulo e eu descubro quem é o coeficiente angular, que é o m. Ou então, eu preciso conhecer dois pontos da reta para eu poder usar essa fórmula aqui, ó. Para eu conhecer o m. Então, em todo problema que se tratar de reta, pessoal, ou o problema vai dar para a gente o ângulo e um ponto, ou o problema vai dar para a gente dois pontos. Não vai poder fugir disso. Se não for dado essas informações, não vai poder escrever a equação da reta. Tá? Olha aqui, equação fundamental da reta. Fundamental da reta. Bom, a gente viu que o coeficiente angular é conseguido fazendo a diferença entre o x e o y, né? Aliás, a diferença entre os y e dividir pela diferença entre os x. Mas imagina que eu pegue um ponto P qualquer da reta, garanto que esse ponto P seja da reta, e aí aplico naquela ideia lá da tangente. Então vai ser, olha, conheço um ponto PA e estou dizendo que eu quero garantir que esse ponto P, que é um ponto qualquer, é um ponto dessa reta que passa pelo ponto PA, tá certo? Mas eu tenho que conhecer quem é a declividade, ou seja, eu tenho que conhecer quem é o m, quem é a tangente, que é o coeficiente angular da reta, certo? Inclusive aqui não é nem declividade, e coeficiente angular é igual a m, declividade é o ângulo, tá bom? Aí olha só, bora substituir naquela relação lá, m é igual a y do P, ó, o y do P é y, menos o y do A, aqui. E embaixo, já que eu botei aqui o y do P, aqui eu tenho que colocar o x do P. Só que o x do P é x, botei x, menos o x do A, tá? Aí, pego esse parêntese aqui e levo lá para o outro lado para multiplicar o m. Olha o que vai acontecer. Aí fica m que multiplica o parêntese, tá aqui ó, m que multiplica o parêntese, é igual, tá aqui o igual, ao que ficou do outro lado, y menos ya. Isso aqui é a equação fundamental da reta, tá? Bora fazer algumas observações importantes.
A equação fundamental da reta não depende do valor do m ser positivo ou negativo, tá? Não depende. E pouco depende também da posição do ponto A. Não depende da posição do ponto A. Se a reta é paralela ao eixo x, a gente vai saber que se a reta é paralela ao eixo x, a gente já viu que o ângulo é zero. Então o m é zero, a tangente de zero é zero. E a equação da reta, que é essa daqui, tá? Quando o m for zero, olha o que vai acontecer. M, que é zero, vezes qualquer coisa que esteja dando aqui dentro, zero vezes qualquer coisa é zero. Então esse lado aqui vai ser zero, tá? Olha só, isso aqui vai ser zero. Aí o que acontece? Vai ficar só y menos ya igual a zero. Vou colocar de novo zero aqui, igual a zero. Bom, aí eu pego esse ya e passo para cá. Aí ficou y igual... Esse ya vem para cá, ele vem positivo, ya. Tá? Então, quando o m for zero, a equação passa a ser só y igual a ya. Tá bem aqui, ó. Certo? Essa é uma observação importante. E se a reta é paralela ao eixo y? Ora, se a reta é paralela ao eixo y, o que a gente conclui? Que todos os x, lembra aqui, ó, que todos os x vão ser iguais. Olha só aqui, nesse exemplo que eu falei. Se a reta é paralela ao eixo y, todos os valores do x vão ser iguais. Então não tem a equação, o m não existe. Então o x vai se repetir e o y vai mudar. Mas a equação passa a ser essa aqui, ó. Passa a ser essa aqui. X igual a xa, porque todos os x vão ser iguais. Tá bom? Bora pegar um exercício resolvido aqui. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, menos 1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Repara, foi dado um ponto, mas também foi dado o coeficiente angular. Ó, eu tenho duas informações, o ponto e o coeficiente angular. Senão não dava para eu escrever a reta. Aí eu vou substituir. Na equação fundamental da reta, eu vou substituir os valores. Eu tenho o y do A. Quem é o y do A, pessoal? O y do A é 4. Está aqui o 4, ó. Certo? Eu tenho o coeficiente angular, que é o m. O m é 2. Ó. Então está aqui o 2. Ó. Foi dado, o coeficiente angular é 2. Baixei o x. Baixei o menos. Quem é o x do A? Quem é o x do A? Olha aqui o x do A, menos 1. Então, onde tem x do A, botei menos 1. Certo? Fechei o parêntese, baixei aqui. Bom, agora eu vou pegar esse 2 e vou distribuir aqui, ó. Distribui aqui. Distribui aqui. Repete a primeira parte. Repete o primeiro membro. Igual. Aí, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Bom, na equação, eu vou deixar o segundo membro igual a zero. Esse lado aqui tem que ficar igual a zero. Então, vou passar esse mais 2 para lá, mais 2x para lá. E vou passar esse mais 2 também para cá. Bora ver o que acontece quando eu faço isso. Aqui está mais 2x. Quando eu levar ele para o outro lado, vem menos 2x. Está aqui, menos 2x. Aqui está mais 2. Quando eu mudo ele para o outro lado, a operação inverte. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. Então ficou menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Aqui o menos 6. Ó. E desse lado aqui não ficou ninguém, então igual a zero. Bom, olha só a nossa equação aqui, pessoal. A equação procurada, 2x menos y mais 6. Tá certo? Olha esse outro exercício. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Olha, foi dado 2 pontos. Senão não poderia resolver.
ou dá um ponto e o coeficiente angular, ou dá 2 pontos. Aqui lá no primeiro exemplo ele deu um ponto, mas também deu o coeficiente angular. Aqui ele deu os 2 pontos. Se ele deu os 2 pontos, eu vou poder calcular o coeficiente angular usando aquela fórmula, olha. M, que é o coeficiente angular, é a diferença dos y dividido pela diferença dos x. Vamos fazer o seguinte. Quem é o y do b? O y do b é 2. Está aqui o 2. Menos o y do a. Só que o y do a é menos 2, olha. Aí menos daqui com menos da regra vai ficar positivo. Então por isso que foi colocado mais 2. Agora lá vamos pegar o denominador. X do b é 5. Está aqui o 5. Menos o x do a. O x do a é menos 1. Então menos 1 com o menos daqui ficou mais 1. Certo? Agora vamos fazer a conta aí. 2 mais 2 dá 4. 5 mais 1 dá 6. Então ficou 4 sextos. Só que 4 sextos eu posso simplificar tudo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então nosso m é 2 terços. Tá, já temos o m. Agora quando a gente tem o m, a gente pode escolher ou o ponto A ou o ponto B para fazer igual a gente fez lá em cima. No exemplo aqui está usando o ponto A. Aí você podia ter usado o ponto B e estava tranquilo, tá bom? Vamos usar o ponto A que ele já colocou aqui. Vou substituir tudo que eu tenho. Então, na equação fundamental da reta. Y, repetiu y. Menos, repetiu menos. No lugar do YA, vamos colocar o Y do A. O Y do A é menos 2, ó. Tá aqui o menos 2. Igual, tá aqui o igual. O M, ora, quem é o M? Nós calculamos, tá aqui, ó, 2 terços, tá aqui 2 terços. Aí, abre parênteses, x menos, abre parêntese, x menos o x do A. Quem é o x do A? Menos 1. Aí eu vou ter que botar no parênteses por causa do jogo de sinal. Pá, botei aqui, ó. Esse é o x do A. Agora vamos reescrever tirando os parênteses. Repete o y, aí menos vezes menos 2 vai dar mais 2. Aqui ficou mais 2. Repete 2 terços aqui, ó. 2 terços daqui. Aí, menos vezes menos 1 vai dar mais 1. Então ficou x mais 1. Tá aqui. Beleza. Agora, eu preciso dar um jeito de deixar esse lado da igualdade zerado. Então, repara que embaixo desse parêntese, pessoal, é como se tivesse o 1, certo? Então, eu posso pegar esse 3 aqui, vezes 1 dá 3, e jogar ele lá para o outro lado, multiplicando. Já que ele está dividindo, no outro membro da equação, quando ele passa para lá, ele inverte a operação que ele estivesse fazendo desse lado. Como ele está aqui dividindo, do outro lado ele multiplica, vai ficar assim, olha. 3 vezes y, 3y, está aqui 3y. 3 vezes 2 dá 6, está aqui o 6. Igual, está aqui o igual. Agora, esse 2, pessoal, ele está multiplicando parêntese. Então, vou distribuir ele aqui, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2 vezes mais 1, dá mais 2. Está aqui o mais 2. Bom, já temos todas as multiplicações feitas. Agora vamos passar todo mundo para um lado só. Pessoal, tanto faz, olha, igual a 0 desse lado ou igual a 0 desse outro lado. Não importa. O importante é a gente deixar a equação bem escrita. Repara, desse lado aqui, o x já está positivo. Então vamos deixar ele desse lado mesmo. Vamos passar o mais 3y para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele era mais 3y. Aqui ele vai ficar menos 3y, certo? Vamos passar o 6 para o outro lado. Passar para esse lado aqui. Só que ele era mais 6. Quando eu jogar para cá, ele vem menos 6. Menos 6 mais 4, ó. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Aliás, mais 2, né? Aqui. Desculpa aí, pessoal. Menos 6 mais 2. Mais 2 vai dar menos 4.
É porque eu já estava botando o resultado. Vai dar menos 4. Está aqui o menos 4. Bom, aí como eu falei para vocês, desse lado agora não ficou ninguém, ficou igual a zero. Mas tanto faz eu escrever de um lado ou do outro, então botei desse lado aqui e ficou. Essa é a nossa equação, tá certo? Bom, tem outra maneira de a gente fazer isso, quando eu conheço dois pontos? Tem, nós já vimos, é usando a regra de Sarri aqui no determinante de ordem 3. Na apostila passada foi tratado disso. Bom, vai dar a mesma equação. É só você experimentar que você vai ver que vai dar a mesma equação. Bom, pessoal, o que eu quero agora falar é sobre a nossa atividade. A nossa atividade deve ser entregue na próxima terça-feira, quando nós temos aula. Por que vai ter que ser entregue na próxima terça-feira, na próxima terça-feira? É porque na próxima terça-feira eu vou apresentar a resolução dessas 3 questões. Reparação 3, que é meio, mais meio, mais meio, 1,5. Isso valendo para somar no nosso próximo período avaliativo, tá certo? Para ver se a gente encerra essa parte de equação de reta. Bom, esse vídeo eu vou postar no YouTube. Estou postando no YouTube. Então, uma maneira de eu saber que você assistiu esse vídeo é você colocando no comentário o nome da sua escola, o nome da sua turma e os seus nomes. Não precisa ser completo, basta botar o primeiro e último nome, tá certo? No comentário do vídeo. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo. Se você quiser assistir as aulas que eu estou dando para outras turmas, se inscreve no vídeo porque tem outras aulas lá também, de outros conteúdos, tá? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo ou na próxima aula, se a gente já tiver presencial. Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.